Atos, capítulo 23, do verso 12 até o 35. Diz assim a palavra do nosso Deus. E quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. E eram mais de 40 os que fizeram esta conjuração. E estes foram ter com os principais dos sacerdotes e anciãos e disseram: conjuramo-nos sob pena de maldição a nada provarmos, até que matemos a Paulo. Agora, pois, vós, com o conselho, rogai ao tribuno que vô-lo traga amanhã, como querendo saber mais alguma coisa de seus negócios. E antes que chegue, estaremos prontos para o matar. E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, foi e entrou na fortaleza e o anunciou a Paulo. E Paulo, chamando a si um dos centuriões, disse: leva este mancebo ao tribuno, porque tem alguma coisa que lhe comunicar. Tomando-o ele, pois, o levou ao tribuno e disse: o preso Paulo, chamando-me a si, me rogou que te trouxesse este mancebo que tem alguma coisa que dizer-te. E o tribuno, tomando-o pela mão e pondo-se à parte, perguntou-lhe em particular: que tens que me contar? E disse ele: os judeus se concertaram rogar-te que amanhã leves Paulo ao conselho, como que tendo de inquirir dele mais alguma coisa ao certo. Mas tu não os creias, porque mais de 40 homens dentre eles lhe andam armando ciladas, os quais se obrigaram sob pena de maldição a não comerem nem beberem até que o tenham morto. E já estão apercebidos, esperando de ti promessa. Então o tribuno despediu o mancebo, mandando-lhe que a ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo. E chamando 2 centuriões, lhe disse: aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados, e 70 de cavalo, e 200 lanceiros, para irem até Cesareia. E aparelhai cavalgaduras, para que, pondo nelas a Paulo, o levem salvo ao presidente Félix. E escreveu uma carta que continha isto: Cláudio Lísias a Félix, potentíssimo presidente, saúde. Esse homem foi preso pelos judeus, e estando já a ponto de ser morto por eles, sobrevim eu com a soldadesca e o livrei, informado de que era romano. E querendo saber a causa por que o acusavam, o levei ao seu conselho. E achei que o acusavam de algumas questões da sua lei, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. E sendo-me notificado que os judeus haviam de armar ciladas a esse homem, logo tu enviei, mandando também aos acusadores que perante ti digam o que tiverem contra ele. Passa bem. Tomando, pois, os soldados a Paulo, como lhes fora mandado, o trouxeram de noite a Antípatris. E no dia seguinte, deixando aos de cavalo irem com ele, tornaram à fortaleza, os quais, logo que chegaram a Cesareia e entregaram a carta ao presidente, lhe apresentaram Paulo. E o presidente, lida a carta, perguntou de que província era, e sabendo que era da Cilícia, disse: ouvir-te-ei quando também aqui vierem os teus acusadores. E mandou que o guardassem no pretório de Herodes. Que Deus nos abençoe através da sua palavra que foi lida aos nossos corações. Nós estamos na série Novo Normal. Nós iniciamos esta série ainda durante o tempo
da quarentena da pandemia da Covid-19. Nós já estamos nos aproximando do final da série. E é importante nós entendermos o que nós estamos pensando sobre o livro de Atos. O livro de Atos mostra um novo tempo na vida da igreja. Até antes do início do livro de Atos, a história narrada em Lucas, o Senhor Jesus, fisicamente, em pessoa, realizava o ministério, fazia a obra, pessoalmente ali, junto com os seus discípulos, acompanhado por eles. Então eles tinham a liderança física, pessoal, de Jesus ali com eles. E assim era feito o trabalho da igreja. Agora, a partir do início do capítulo do livro de Atos, Lucas vai contar para nós um novo tempo, em que agora a obra da igreja é realizada pelo povo de Deus. A obra da igreja é realizada sem a presença física de Jesus no meio da igreja, mas sob a unção do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que habita no ser humano realiza a obra através do povo de Deus. Esse é o nosso normal. O nosso normal é nós que somos a habitação do Espírito Santo, realizamos a obra de Deus em nome de Jesus, sem a presença física dele. E essa obra começou com os 12 discípulos ali em Jerusalém. Depois Paulo se converteu, começou a trabalhar, e o livro de Atos vem contando a história do apóstolo Paulo nesse novo tempo na igreja. Um tempo de lutas, um tempo de desafios, um tempo de bênção de Deus, tempo de ganhar almas para Jesus, apesar das lutas e dos desafios. Nesse momento do texto que nós acabamos de ler, nós vimos nas semanas passadas que o apóstolo Paulo, ele chega a Jerusalém, trazendo uma oferta dos cristãos que ele recolheu na sua terceira viagem missionária. E quando ele chega em Jerusalém trazendo essas ofertas, ele é então preso sob falsa acusação. Ele é então levado à prisão, porque os judeus diziam que ele estava sendo contrário à lei de Moisés, principalmente contrário à circuncisão, e não era nada disso. Ele então toma as medidas que a liderança da igreja em Jerusalém disse que ele tomasse, mas isso não é suficiente. Ele é então levado à prisão. Essas pessoas queriam matá-lo, e ele então é preservado pelo tribuno, que aqui o texto dá o nome dele, Cláudio Lísias. Cláudio Lísias então leva ele ao sinédrio, ao conselho, para que ele fosse ouvido uma primeira vez. Paulo então começa a falar sobre a ressurreição e diz que por causa da ressurreição ele estava ali sendo julgado. Vocês devem se lembrar disso. Eles começam a discutir uns com os outros por causa da ressurreição, e Cláudio Lísias então manda que ele seja retirado e levado para a Fortaleza Antônia. Chega na fortaleza, ele está agora guardado sob a proteção do tribuno Cláudio Lísias. E aí vem o texto que nós chegamos, quando Paulo está sob a proteção de Cláudio Lísias. Como vocês viram, esse texto se divide em 3 partes. Numa primeira parte, nós vimos que mais de 40 homens vão até o conselho
e dizem: olha, nós fazemos um voto de não comer nem beber nada, um voto de, como é que chama? De fome, de se abster de comer, um voto de jejum, até matar Paulo. E eles então arquitetam uma emboscada, porque Paulo estava guardado na fortaleza, guardado por todos aqueles soldados da fortaleza. E eles então não poderiam entrar onde Paulo estava para matá-lo, e eles armam uma cilada. A cilada então armada por eles é a seguinte: olha, vocês do conselho, como Cláudio Lísias já mandou Paulo aqui uma vez para vocês tomarem o depoimento dele e saberem o que ele tinha a dizer, pede o Cláudio Lísias para trazer ele aqui de novo, para vocês ouvirem ele mais um pouco, porque vocês querem tirar melhores conclusões. E aí, quando os soldados vierem trazendo Paulo da fortaleza Antônia, nós vamos tomar Paulo deles e vamos matá-lo. Essa é a primeira parte do texto. Na segunda parte, esse segredo escapou. Muito bem. Esse segredo vazou. E o sobrinho de Paulo ouviu essa conversa. Quando ele ouve essa conversa, ele chega até Paulo e diz: olha, está acontecendo isso, isso e isso. Paulo diz assim: ó, faz o seguinte, vai lá no Cláudio Lísias e conta para ele, ok? Ok. Chamou o soldado, pediu: olha, por favor, leva esse rapaz até o Cláudio Lísias. Levou, Cláudio Lísias pediu que os soldados saíssem, ouve o rapaz e o rapaz conta a história. E aí vem a terceira parte do texto. Cláudio Lísias neutraliza esse plano, reúne soldados. O texto dá o número certinho aqui dos soldados, quase 500 soldados, faz essa escolta de quase 500 soldados, manda esses soldados levarem Paulo até Cesareia. Por quê? Em Cesareia havia uma autoridade superior ao Cláudio Lísias, que ele aqui chama de presidente. Ele então manda que vá até a essa autoridade superior, que ele seja entregue. Eles vão até a metade do caminho, todos esses 500, depois boa parte volta e apenas os cavaleiros terminam de chegar com Paulo, e Paulo então é guardado lá agora pelo presidente Félix, que é essa autoridade superior na cidade de Cesareia, que era uma cidade mais fortificada do que Jerusalém, um lugar mais seguro para Paulo estar. Eu quero falar com os irmãos hoje sobre o tema: existem servos e servos. Existem vários tipos de servos. E eu gostaria que você fizesse essa reflexão comigo, pensando em que tipo de servo é você. A quem você serve e por que você serve. Qual é o alvo do seu serviço e qual é a motivação para esse serviço. Na primeira parte desse texto, nós vimos servos do diabo. Sim, porque não há como chamá-los de outra forma. Porque os expedientes utilizados por eles
apesar de, em nome da fé, apesar de, em nome de Deus, eram expedientes absolutamente malignos, como falsidade, criando emboscada, mentindo de todas as maneiras e querendo tirar a vida de um homem, sendo que eles não tinham nada concreto contra esse homem. Eles então criam um plano diabólico para tirar a vida de Paulo. Por quê? Porque ele estava falando a palavra de Deus. Amados, no mundo há muitos servos do diabo. Nem todo mundo que está no mundo é bonzinho. Às vezes a gente tira os outros por nós. Eu não quero mal de ninguém. Se eu não puder fazer bem a alguém mal, eu não vou fazer. Eu procuro fazer o que é direito, eu procuro fazer o que é correto. Eu procuro agir dentro do que a minha consciência limpa me diz. Eu procuro agir conforme a vontade de Deus na minha vida. E aí às vezes a gente pensa que todo mundo é assim, pois existe muita gente que não é. Existe gente maldosa nesse mundo, existe gente trapaceira nesse mundo, e nós precisamos estar atentos quanto a isso. Nós temos que estar atentos. Os relacionamentos que temos precisam ser relacionamentos cuidadosos. Devemos ter cuidado com as pessoas que nos cercam. Às vezes é um colega do trabalho, às vezes é um chefe, às vezes é um chefiado, às vezes é um familiar, às vezes é um vizinho. Existe gente ruim, existe gente má, maldosa, e que arma planos e ciladas contra as nossas vidas. Por isso precisamos estar atentos, assim como esse jovem esteve atento e ele percebeu o plano que estava sendo armado. A segunda parte do texto, que fala sobre o expediente do sobrinho de Paulo e de Paulo, é uma parte que fala de servos de Deus por amor a Deus. Eles agem com a verdade. A verdade é a arma da fé. É a verdade que nos liberta. É a verdade que nos protege. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós somos servos de Deus e a nossa arma é a verdade. A verdade deve ser uma arma bem presente em nossa vida. E ele então, Paulo e seu sobrinho, se utilizam dessa única arma, porque eles não tinham outra coisa que fazer. Se Cláudio Lísias mandasse que ele fosse até lá ao Sinédrio, ele teria que ir, porque os soldados o levariam. Ele não tinha como se recusar, ele não tinha como fazer de outra forma. Ele então age conforme Deus nos orienta.
ele se utiliza da verdade. Sabe, irmãos, há pouco eu falei sobre o perigo que nós corremos porque existem pessoas maldosas, porque existem pessoas más, e que às vezes essas pessoas armam ciladas e planos contra nós. Sabe qual é a arma que nós devemos usar? A verdade e a fé, porque Deus é que nos protege. Precisamos estar atentos para colocarmos a verdade e a fé em prática nessa hora. De todo o meu coração, eu desejo que todos aqui estejam incluídos nesse grupo de servos. Pessoas que servem a Deus por amor a Deus. Que confiam em Deus a ponto de servi-lo de todo o coração, com todo amor. Mas existe ainda um terceiro grupo, a terceira parte desse texto que nós lemos, como eu falei, fala de servos de Deus sem amor a Deus. Existem pessoas que em determinados momentos servem a Deus sem amar a Deus. Deus cuida de quem? Deus tem propósito para a vida de quem? Para a vida dos salvos. Não é assim? Você se lembra que a Bíblia toda conta uma única história. A história da redenção. A história da salvação. E você percebe que os personagens, eles vão entrando na história da Bíblia e vão saindo da história da Bíblia. Esse fio condutor, que é o fio condutor da história da salvação, faz com que personagens entrem nessa história quando esses personagens são relevantes para a história da salvação e saiam da história quando esses personagens não têm um papel crucial na história da salvação. O olhar de Deus, o propósito de Deus é para a vida dos salvos. Você é salvo desde quando? Quem é salvo desde sempre. Porque a salvação não acontece no momento da conversão. Deus sabe quem vai se converter e quando vai se converter. Então, essa pessoa já é alvo do cuidado, do zelo, do propósito de Deus desde sempre. Amém? Amém. Isso é princípio nosso. Muito bem. Quando uma pessoa é salva, Deus tem propósito para ela. E quando a pessoa não é salva? Essa pessoa nunca vai ser salva. Em algum momento, ela pode ser importante para a história de alguém salvo. E aí ela vai servir a algum propósito de Deus naquele momento. Foi assim ao longo da história do povo de Deus na Bíblia. Foi assim com Cláudio Lísias. Cláudio Lísias não era salvo. Não era salvo. Ele não se converteu. Em momento nenhum a Bíblia conta isso. Mas ele serviu a Deus
naquele momento, quando ele toma essa decisão e quando ele realiza essa obra. Ele foi instrumento nas mãos de Deus para abençoar Paulo, para que o propósito de Deus na vida de Paulo fosse levado avante, a efeito. Qual era o propósito de Deus para a vida de Paulo? Ele já falou sobre isso com Paulo. Eu quero que você, do mesmo jeito que testemunhou em Jerusalém, testemunhe também onde? Em Roma. Então o propósito de Deus para Paulo é que ele fosse pregar em Roma. E esse propósito vai se cumprir através dessa decisão, através dessa ação de Cláudio Lísias, que é então instrumento nas mãos de Deus para realizar isso. Mas ele não fez isso por amor a Deus. Eu puxei um outro exemplo. Se você pode abrir a sua Bíblia aí, Isaías capítulo 45, de 1 a 5. O exemplo ali é Ciro, rei da Pérsia. Ciro, rei da Pérsia, é o homem através do qual o povo de Deus foi libertado do cativeiro que nós chamamos de cativeiro babilônico. Então, é mais ou menos assim: quando o povo vai para o cativeiro, o povo vai por mão de Babilônia. Mas quando o povo sai do cativeiro, sai por mão da Pérsia. Houve uma transição de poder. Então, a Pérsia passa a ter esses escravos, e Ciro, rei da Pérsia, é o homem, é o instrumento nas mãos de Deus para a libertação do povo. Ok? Que é a história de Neemias e tudo mais, Esdras, o povo que voltou. E aí Isaías diz o seguinte, capítulo 45, a partir do verso 1 até o 5. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti chamei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Conhecer aqui é reconhecer a Deus como Deus. Ciro acreditava em deuses, mas Deus, ainda que ele não fosse um salvo, se utiliza dele como instrumento para realizar a obra no povo de Deus. Ele diz, não é por amor a Ciro, não é por amor à Pérsia, é por amor a Israel, é por amor ao meu povo que está no cativeiro e que eu quero nesse momento libertar, e farei isso através de um homem ímpio, através de Ciro, um homem que acreditava em muitos deuses. Foi exatamente isso que aconteceu ali com Cláudio Lísias. Ele acreditava, seguramente, nos deuses romanos, mas ele é instrumento nas mãos de Deus para cuidar da segurança de Paulo. Isso quer dizer que tudo que existe está disponível nas mãos de Deus. Isso quer dizer que nós,
os que somos salvos, não precisamos viver com medo do homem mau. Não precisamos viver como se nós estivéssemos entregues às suas mãos. Porque Deus pode usar a tudo e a todos por amor ao seu povo. Por amor a você. Por amor a mim. Por amor a nós, povo de Deus. Deus está agindo. E Ele tem todo o poder. E Ele tem tudo disponível em suas mãos. Os líderes estão disponíveis às mãos de Deus. As coisas, as riquezas, os recursos médicos, os recursos de toda a natureza estão disponíveis. Quantas vezes um médico que nós sabemos não serve a Deus, é instrumento nas mãos de Deus para cuidar da gente. Quantas vezes um profissional de qualquer área que seja, não é um servo temente a Deus, mas é instrumento de Deus, serve a Deus para abençoar as nossas vidas. Todos os meios estão disponíveis ao nosso Deus. Por isso, a nós cabe viver na verdade de Deus. Cabe servir por amor a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Deus está cuidando de você e Ele tem todos os meios para fazer isso. Amém? Amém. Amém. Pai querido, nós te louvamos, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Ó Deus, muito obrigado por essa mensagem de fé e de esperança que o Senhor traz aos nossos corações, demonstrando para nós que os teus propósitos se cumprem em nossas vidas, porque o Senhor tem todos os meios para isso. Nós entregamos nossa igreja em tuas mãos. Cuida da tua igreja. Nós entregamos nossas famílias em tuas mãos. Cuida das nossas famílias. Nós entregamos nossas vidas, nossa saúde em tuas mãos. Cuida da nossa saúde. Ó Deus querido, nesse momento, o Senhor enche o nosso coração de fé e de esperança, porque nós somos alvos do teu propósito e nenhum fio de cabelo cai de nossa cabeça sem o teu controle. Ó Deus querido, cuida de nossas vidas. Nós cremos nesta mensagem bendita e por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.